Olá, sou Fernanda Veras, do site agenciasofia.com.br. Esse é o terceiro vídeo, né, de uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre autoestima, né? No anterior eu falei da importância da consciência, desses pensamentos que acontecem e tal, e do pai crítico, né, de você observar essas críticas que tem dentro de você e tal, e falei que a gente ia começar a falar da criança, só que tem bastante coisa ainda para falar desse pai crítico, que é essa vozinha falando coisas negativas sobre a gente mesmo quando a gente tem baixa autoestima, né? Então, eu vou pegar alguns trechos aqui do livro que é The Self-Esteem Workbook, do Glenn Giraldi, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Então ele fala que para você mudar na idade adulta, para você mudar uma autoestima, vou ler aqui esse trecho do livro. Para mudar a autoestima é preciso entender os fatores sobre os quais ela é constituída. A autoestima é baseada em 3 fatores sequenciais. Só um parênteses assim sobre esses sequenciais. Ele falou que não adianta você começar do fim. Você não pode começar, tem que ser nessa sequência. Então tem muita gente que começa a fazer um trabalho de autoestima e não vai pra frente porque começa lá do fim, lá da superfície, entendeu? Então quais são esses 3 fatores sequenciais para você melhorar a tua autoestima? Valor humano incondicional, que é o primeiro. O segundo, amor. E o terceiro, terceiro, crescimento. Então, o que é o valor humano incondicional? O valor humano incondicional, ele não é comparativo ou competitivo. Então, lembra no primeiro vídeo que a gente falou que a pessoa que tem baixa autoestima, ela sempre se acha inferior aos outros. A pessoa que tem uma alta autoestima, ela se acha superior aos outros. Mas que nos dois extremos eles estão sempre dependendo de algum tipo de comparação. Então, o que o Glenn Giraldi fala é que justamente quando você, a autoestima bacana, eu estou ok comigo mesmo, né? Eu estou ok não é do Glenn Giraldi, é da análise transacional, mas enfim, uma autoestima legal. Ela não tem essa comparação, é você saber que você tem um valor humano que é incondicional, que independe de qualquer fator externo. Você tem valor como pessoa e merece ser amado, porque inclusive aí tem frases, acho que da Madre Teresa de Calcutá que fala, enfim, tem uma série de frases falando disso. Então vamos lá. Valor humano incondicional, que é o primeiro fator que tem que avaliar quando você vai fazer um trabalho de autoestima. O valor humano incondicional, ele não é comparativo ou competitivo. Todos temos igual valor como seres humanos. Os fatores externos, dinheiro, aparência, desempenho, etc., não aumentam ou diminuem o nosso valor como essência, né? A nossa essência ela tem um valor independente de qualquer fator externo, né? O valor é estável e nunca está em risco, mesmo que alguém o rejeite. O valor não precisa ser ganho ou provado, ele já existe. Erros ou críticas podem camuflar a sua essência, dificultando a visualização e a experiência do valor próprio. O amor dos outros nos ajuda a sentir o nosso valor. Então, assim, o valor ele é imutável. Mas o que a gente tem a sensação de que muda, quando alguém faz uma crítica, um elogio, é a sensação que a gente tem sobre esse valor. Mas esse valor em si, ele não muda, né? Então, o amor dos outros nos ajuda a sentir o nosso valor. Um talento compartilhado é uma maneira de expressar valor. Isso muda a maneira como o valor é experimentado e não o valor em si, que é justamente isso que ele está falando. Quando o valor é igual ao externo, a autoestima aumenta e diminui com os eventos. Por exemplo, um estudante do ensino médio pode se sentir menos útil quando olha no espelho e percebe a sua pele, por exemplo. Mas então ela se sente melhor quando um cara fofo de isolar. Isso é o exemplo que ele deu. Quando o valor é separado de valores externos, o valor humano é intrínseco e imutável, independente dos eventos externos ou circunstâncias. Aqui distinguimos sentir mal sobre algum evento ou comportamento, culpa, de se sentir mal sobre o seu núcleo central, vergonha. Culpa por um comportamento tolo é uma motivação saudável para a mudança. Condenar a sua essência, entretanto, enfraquece a motivação. Aí tem 2 frases aqui que ele cita, né? Permitir que as circunstâncias ou os outros determinem o seu valor como pessoa dá a eles controle e poder inapropriado. É uma frase de um anônimo.
Aí tem essa outra frase: quando o nosso valor como seres humanos depende do que fazemos com nossas mãos ou mentes, nos tornamos vítimas das táticas de medo em nosso mundo. Quando produtividade é o nosso meio principal de superar nossas dúvidas sobre nós mesmos, estamos externamente vulneráveis à rejeição e críticas e propensos à ansiedade interna e depressão. Essa frase é do Henry J.M. Nowen. Acho que é isso. Enfim. Então agora, nesse vídeo, a gente vai voltando para essas críticas internas, para esse pai interno, né, antes de ir para a criança. Tem o capítulo 5, que tem um exercício que é bem bacana. Reconhecendo e substituindo pensamentos derrotistas. Padrões de pensamentos negativos e depressivos podem erodir o senso de valor. Perceba que não estamos dizendo que o valor é erodido apenas à habilidade de experimentá-lo. Considere a seguinte situação: o chefe franze a testa enquanto passa por John e Bill no hall. John começa a se sentir mal sobre si mesmo enquanto pensa: não, ele está chateado comigo. Bill fica preocupado, mas não perturbado, enquanto diz a si mesmo: o chefe provavelmente está tendo outra batalha com a equipe operacional. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? Não o evento, mas a forma como John e Bill pensaram sobre o evento. Um ramo da psicologia, chamado terapia cognitiva, identificou esses padrões específicos de pensamento que atacam a autoestima e levam à depressão. Esses padrões de pensamento foram aprendidos. Eles podem, então, ser desaprendidos, né? O modelo desenvolvido pelo psicólogo Albert Ellis é simples. A é o acontecimento ativador. B é as crenças ou pensamentos automáticos. C é as consequências emocionais. Então, um acontecimento motivador. Você bateu o carro, por exemplo, né? O B seria a crença ou pensamento. Você pode falar assim: nossa, que bosta, eu bati de novo o carro, tá vendo? Eu tô sempre atrapalhado, sei lá. E o C, que seria a consequência emocional, é você se sentir envergonhado com você mesmo porque você sempre bate o carro. Enfim. A maioria das pessoas pensa que A, ou seja, o acontecimento, causa o C, a consequência emocional. Raiva, vergonha, frustração, etc. Na realidade é o B, ou o diálogo interno, que tem a maior influência. Então, a gente sempre acha que o evento gera o sentimento. Então, eu bati o carro, estou me sentindo com raiva, com vergonha, com culpa, com não sei o que, Mas, na realidade, o que gera esses sentimentos de raiva, culpa, vergonha, é as crenças ou os pensamentos automáticos, né? Pensamentos automáticos e distorções. Sempre que um evento perturbador ocorre, pensamentos automáticos, ou PAs, né, percorrem nossa mente. Apesar de sermos capazes de pensar racionalmente sobre os eventos perturbadores, algumas vezes nossos pensamentos automáticos são distorcidos ou irracionalmente negativos. Pensamentos automáticos distorcidos surgem tão rapidamente que nós dificilmente percebemos, muito menos paramos para questioná-los. Ainda assim, esses pensamentos automáticos afetam o nosso humor e senso de valor. Nessa sessão, você irá aprender a capturar essas distorções, desafiar a sua lógica e substituí-los por pensamentos que se alinham mais com a realidade, ao invés de pensamentos que deprimem. As distorções caem em apenas 13 categorias. Aprenda-os bem. Usá-las será uma ferramenta muito poderosa na construção da autoestima. Aí a gente vai falar sobre as 13 distorções que o Glenn Shirald fala. Aí só lembrando, né, no caso da análise transacional, essas 13 categorias, né, de distorções ou pensamentos automáticos negativos e tal, elas seriam aquela voz negativa do pai crítico, né, no caso, né, da análise transacional, seria o pai crítico quando ele vai lá e fala alguma coisa negativa sobre você, seria esse pai crítico falando, né. Então a primeira distorção ou pensamento automático negativo, supor. Então, em algumas circunstâncias, nós supomos o pior sem testar a evidência. Por exemplo, no exemplo acima, John assumiu que o franzir de testa do chefe significava que ele estava bravo com John. John poderia ter testado essa suposição simplesmente perguntando: chefe, você está bravo comigo? Outros exemplos de diálogos internos de suposição incluem: eu sei que eu não vou gostar, ou eu sei que eu farei um péssimo trabalho, ainda que eu me prepare, enfim. Diálogos internos mais razoáveis se parecem com isso. Eu posso gostar ou não de fazer um trabalho e assim por diante. Estou disposto a experimentar e ver o que acontece. Então, suposição é do pai crítico,
É uma dessas distorções, né, que fazem a gente se sentir mal com a gente mesmo. Segunda distorção, deveres ou obrigações, né? São demandas que impomos a nós mesmos. Então, por exemplo, eu deveria ser um amante perfeito, eu não devo cometer erros. Achamos que nos motivamos com tais afirmações. Geralmente, entretanto, nós só nos sentimos pior. Por exemplo, já que eu deveria ser tal coisa e não sou, eu me sinto inadequado, frustrado, envergonhado, sem esperança. Uma solução para esse tipo de pensamento, então, seria substituir os deveria por gostaria ou seria bom. Seria bom que eu fizesse isso. Eu me pergunto como eu poderia fazer isso. Ou substituir o deveria por quero. Então, eu quero fazer isso porque é vantajoso para mim, não porque alguém está me dizendo que eu devo. Então, tem muitos deveres, eu devo ser isso, eu sou obrigado a ser isso, que a gente fala automaticamente pra gente mesmo, que a gente não questiona e que, tipo, quem disse que a gente tem que seguir esses deveres necessariamente, né? O terceiro é a fantasia de conto de fadas. É exigir o ideal da vida. Esse é um tipo especial de deveria. Tá. Não é justo. Por que isso teve que acontecer comigo, por exemplo, né? É um tipo de pensamento e geralmente significa: o mundo não deveria ser desse jeito. Na realidade, coisas ruins e injustas acontecem com pessoas boas, algumas vezes de forma aleatória, algumas vezes por causa da irracionalidade de outros e algumas vezes por causa das nossas próprias imperfeições. Esperar que o mundo seja diferente é um convite à frustração. Esperar que os outros nos tratem de uma forma justa, quando eles geralmente têm suas próprias ideias sobre o que é justo, é também um convite à frustração. De novo, um gostaria ou seria bom é um substituto sensato para o deveria. O mundo deveria ser assim e tal. Seria bom que as coisas fossem ideais, mas não são. Que pena. Agora me pergunto o que eu poderia fazer para melhorar as coisas. O quarto distorção ou pensamento automático negativo é um pensamento tudo ou nada. Com um pensamento tudo ou nada, você se prende a um padrão impossível de perfeição ou algo bem próximo. Quando você falha nesse padrão, você conclui que é um fracasso total como pessoa. Por exemplo, se eu não sou melhor, eu sou um fracasso total. É um pensamento tudo ou nada. Se eu não tiver um desempenho perfeito, eu sou um perdedor. Esse tipo de pensamento é irracional porque esses extremos absolutos, branco e preto, raramente existem. Ainda que fossem possíveis termos um desempenho perfeito, e não é, e ter um desempenho abaixo de algum padrão, geralmente significa que tivemos um desempenho de 80% ou 35%, raramente é zero. E um desempenho pobre nunca faz uma pessoa com suas complexidades sem valor, apenas falível, né? Porque todo mundo é falível, enfim. Pergunte a si mesmo, por que eu devo vencer a mil? Então, um pensamento tudo ou nada também. Generalização excessiva. É decidir que as experiências negativas descrevem sua vida completamente. Por exemplo, eu sempre arruino tudo. Eu sempre sou rejeitado amorosamente. Ninguém gosta de mim. Afirmações globais como essas são cruéis, depressivas e geralmente imprecisas em algum grau. O antídoto é usar uma linguagem mais precisa. Algumas das minhas habilidades ainda não estão bem desenvolvidas. Eu não sou tão diplomático em situações sociais quanto eu gostaria de ser. Algumas vezes as pessoas não me aprovam, mas algumas vezes sim. Outro pensamento negativo, automático ou distorção. Rotular. Algumas vezes você pode dar a si mesmo um rótulo ou um nome, como se uma simples palavra pudesse descrever uma pessoa completamente. Por exemplo, eu sou um perdedor. Dizer eu sou um estúpido significa que eu sempre, de todas as formas, sou um estúpido. De fato, uma pessoa que se comporta estupidamente em alguns momentos também se comporta de forma inteligente em outros momentos. Se ater ao negativo, outra distorção. Como eu posso me sentir bem sobre o dia de hoje agora que eu fui criticado? Como eu posso curtir a vida sabendo que meus filhos estão com problemas? A solução para esse hábito é reexaminar as suas opções. Eu não aproveitaria mais as coisas e me sentiria melhor se escolhesse um foco diferente? Que coisas prazerosas eu poderia achar para desfrutar? O que eu pensaria em um dia bom? Como alguém com boa autoestima soaria nessa situação?
Outra distorção, rejeitar o positivo. A distorção, se atendo ao negativo, que é a anterior, negligencia os aspectos positivos. Entretanto, quando rejeitamos o positivo, nós de fato negamos o positivo, de modo que nossa autoestima permanece baixa. Por exemplo, digamos que alguém elogia o seu trabalho. Você responde, não, isso não foi nada, qualquer um poderia ter feito isso. Ao dizer isso, você desconta o fato de que você trabalhou por muito tempo e de forma muito eficiente. Não é de se admirar que as realizações não sejam divertidas. Você poderia facilmente ter respondido obrigada e dito a si mesmo, eu mereço crédito especial por ter feito uma tarefa difícil e cansativa. Você daria a um amigo um crédito quando é devido, porque não pode fazer a si mesmo esse favor. Aí, comparações desfavoráveis. Suponha que você tivesse uma lupa que aumenta algumas coisas, como suas falhas e erros, ou as forças dos outros, e outra lupa que diminua outras coisas, como as suas forças e os erros dos outros. Em comparação aos outros, você sempre pareceria inadequado ou inferior. Por exemplo, você diz a um amigo, sou apenas uma dona de casa e mãe, minimizando as suas forças. A Jane é uma advogada rica e brilhante, aumentando as forças do outro. Seu amigo responde, mas você é uma excelente dona de casa. Você tem sido ótima com seus filhos. Jane é alcoólatra. Ao que você responde, sim, mas olha as causas que ela ganhou, minimizando as suas falhas. Minimizando as falhas dos outros e as suas conquistas. Uma forma de desafiar essa distorção das comparações desfavoráveis, é perguntar por que eu devo comparar? Por que eu não posso simplesmente apreciar que cada pessoa é única e tem as suas próprias forças e fraquezas? As contribuições de outras pessoas não necessariamente são melhores, apenas diferentes. Outro pensamento outra distorção, pensamento negativo, automático, é catastrofizar. Quando você acredita que algo é uma catástrofe, você diz a si mesmo, isso é tão horrível e medonho que você não teria como aguentar. Ao dizer a nós mesmos coisas como essas, por exemplo, eu não aguentaria se ela me deixasse, isso seria horrível. Nos convencemos de que somos fracos para lidar com a vida. Apesar de muitas coisas serem desagradáveis, inconvenientes e difíceis, nós de fato podemos suportar qualquer coisa que não seja a morte. Como o Dr. Albert Ellis ensinou, ao invés disso você pode dizer, eu não gosto disso, mas certamente eu posso suportar. Se perguntar as seguintes perguntas, irá desafiar a crença de que algo será uma catástrofe. Quais as chances disso acontecer? Se acontecer, qual a possibilidade disso acabar comigo? E se o pior acontecer, o que eu irei fazer? Antecipando o problema e formulando um plano de ação, aumenta o nosso senso de confiança. Daqui a 100 anos, alguém irá se importar com isso? Personalizar é outra distorção, pensamento automático negativo. É ver você mesmo como mais envolvido em eventos negativos do que como você realmente está. Então, por exemplo, uma estudante abandona a escola e a mãe conclui que tudo é sua culpa. O marido assume toda a responsabilidade pela fadiga ou raiva de sua esposa ou pelo divórcio. Nesses exemplos, o ego está tão envolvido que cada evento se torna um teste de valor próprio. Aqui estão 2 antídotos úteis para essa distorção. Faça a distinção entre influências e causas. Algumas vezes podemos influenciar as decisões dos outros, mas a decisão final é deles e não nossa. 2. Olhe realisticamente para a influência fora de si mesmo. Por exemplo, ao invés de pensar o que há de errado comigo, por que eu não posso fazer isso? Alguém poderia dizer, essa é uma tarefa difícil. A ajuda que preciso não está aqui, está barulhento e eu estou cansado. Ao invés de pensar, outro exemplo, ao invés de pensar, por que ele está sendo grosso comigo? Alguém poderia dizer, talvez eu não seja o personagem principal. Talvez ele hoje esteja bravo com o mundo. Então, são formas de você não personalizar. Culpar. Culpar é o oposto de personalizar. Enquanto personalizar coloca toda a culpa em si mesmo, pelas suas dificuldades, culpar coloca tudo em algo fora de si. Considere os seguintes exemplos. Ela me deixa louca. Ela arruinou minha vida e minha autoestima. Sou um perdedor por causa da minha infância infeliz. O problema em culpar, assim como catastrofizar, é que tende a fazer com que pensemos sobre nós mesmos como uma vítima desamparada que está impotente demais para lidar com a situação. O antídoto é reconhecer as influências externas, mas também assumir a responsabilidade pelo nosso próprio bem-estar. Sim, seu comportamento foi injusto e desleal, mas eu não preciso me tornar amarga e cínica. Sou melhor do que isso. É uma solução. E o último, pensamento automático negativo ou
Distorção é tornar sentimentos fatos. É pegar os sentimentos de uma pessoa como prova de que do jeito que as coisas realmente são. Considere esses dois exemplos do pensamento distorcido. Me sinto um perdedor, devo ser um caso perdido. Outro exemplo. Me sinto inadequado, eu devo ser inadequado. Me sinto sem valor, eu devo sem ser valor. Lembre-se que os sentimentos resultam dos seus pensamentos. Se os nossos pensamentos são distorcidos, como geralmente são quando estamos estressados ou deprimidos, então os sentimentos podem não refletir a realidade. Então questione os seus sentimentos. Pergunte como uma pessoa que é 100% inadequada, ou má, culpada, etc., seria. Eu realmente sou assim? Esse questionamento desafia nossas tendências de pensamentos que rotulam ou são tudo ou nada. Lembre-se que sentimentos não são fatos, que os nossos pensamentos são mais razoáveis, nossos sentimentos se tornam mais claros. Aí, agora tem um exercício, né? Porque a gente precisa aplicar isso que a gente acabou de aprender, que é o registro diário de pensamentos. Então, vou passar esse exercício, depois a gente vai para outra ferramenta e tal, em outro vídeo. Então, registro diário de pensamentos. A cada dia das próximas 2 semanas, selecione uma situação desagradável e faça um registro diário dos seus pensamentos. Então, você vai fazer uma planilhinha, pode ser um papel mesmo, no computador, onde você quiser, né? Que você vai colocar assim. Na primeira coluna você vai colocar evento. Descreva o evento que fez você se sentir mal ou desconfortável. Na segunda coluna, é que aqui está invertido, né? Mas enfim. Na segunda coluna você vai pôr o impacto desse evento, então descreva as emoções que você sentiu. E na terceira coluna você vai colocar a intensidade, dê uma nota de acordo com a intensidade de 0 a 10. Então, por exemplo, rompi com meu namorado, é o evento, primeira coluna. Todo dia você vai anotar um evento desagradável, porque, né? Sempre tem alguma coisinha pra gente, alguma coisa ruim que acontece no dia de qualquer pessoa, né? Então você vai anotar lá, um evento desagradável. Então, nesse exemplo, rompi com meu namorado, é o evento. Impacto do evento, me senti sem valor. E a intensidade. Então, você vai avaliar, você está sentindo, quanto de 0 a 10 você está se sentindo sem valor? Aí nesse exemplo aqui ele colocou nota 8. Então, estou me sentindo, nossa, super sem valor, nota 8. O que mais? Deixa eu ver. Aqui é a explicação que eu já dei, né? Aí agora você vai fazer uma outra planilha, mas no mesmo papel, na mesma coisa, né? Com 3 colunas. Então a primeira coluna vai ter as respostas iniciais. O que é resposta inicial? Descreva os pensamentos automáticos, que foi o que a gente estava falando, exposição, catastrofização, não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, na realidade ainda não, você só vai colocar. Então, primeira coluna, respostas iniciais. Descreva os pensamentos automáticos ou diálogos internos. Então, dê uma nota de quanto você acredita em cada de 1 a 10. Então, aí, por exemplo, nesse exemplo, ele colocou, é tudo minha culpa. Então, ela terminou com o namorado, é o evento. Ela se sentiu sem valor, a emoção que ela teve. Resposta inicial, o que se passou na cabeça dela, porque ela terminou o namoro. É tudo minha culpa. E aí você também põe uma nota do lado dizendo quanto que você acredita de que realmente é tudo culpa tua. Então aquele pensamento automático veio, você vai lá e põe uma nota. Vai ter escrito no site em algum lugar, assim, para ficar mais fácil de visualizar, mas enfim. Aí na outra coluna, pensamentos falaciosos. Ache e rotule as distorções. Então, essas 13 distorções que a gente acabou de falar, você vai tentar ver se encaixa em algum dessas 13 pensamentos falaciosos, distorções, etc. Então, nesse exemplo, ela falou, é tudo minha culpa. Ele colocou personalizar. Então, ela falou, pô, como assim? Ela terminou o relacionamento... ou o relacionamento em si terminou e ela tá falando que é tudo culpa dela, ela tá personalizando, isso é uma distorção, um pensamento automático negativo.
Aí o que você vai fazer? Na terceira coluna você vai colocar as respostas lógicas. Aqui na análise transacional é você usar o seu adulto, você pôr o teu adulto para funcionar. Então tem uma série de crenças que a gente cria na nossa infância que a gente não questiona, fica lá quietinho no inconsciente, blá blá blá. Agora a gente vai pôr o nosso adulto para trabalhar. Enfim. Então nesse caso ela falou, é tudo minha culpa, isso é personalizar, então você vai dialogar com esse é tudo a minha culpa, entendeu? Você vai responder de volta, você vai tentar mudar essas distorções, esses pensamentos automáticos negativos para pensamentos mais razoáveis. E também vai dar uma nota de 0 a 10 do quanto que você acredita nessa solução que o teu adulto te achou. Então, nesse exemplo, nós dois cometemos erros. Então, tipo, ela argumentando com ela mesma, ela falou, não, como assim é tudo minha culpa? Peraí, o que meu adulto está me dizendo? Não, o relacionamento não termina por causa de uma pessoa. Então, uma das respostas lógicas, no exemplo que ele deu, é nós dois cometemos erros, apesar de que ambos demos nosso melhor. Tipo, não é uma coisa... você não está personalizando, você não está tirando a responsabilidade daquilo, mas você também não está dizendo que é tudo culpa tua, enfim. E aí ele dá outros exemplos também. Então, outro exemplo de pensamento de resposta inicial, pensamento automático negativo, distorção, enfim. Me sinto tão rejeitada, não tenho valor. Aí é a mesma coisa. Você vai tentar encaixar naquelas 13 distorções, e que aqui nesse caso é rotular. Você está falando, me sinto rejeitada, então não tenho valor. Né? Você está rotulando. O que o teu adulto provavelmente falaria sobre isso? Tem 1000 saídas, 1000 coisas que o teu adulto vai falar para você, mas aqui no exemplo que ele deu, ele falou assim, olha, me sinto tão rejeitada, não tenho valor. O pensamento racional, né, para destruir essa distorção, contanto que eu já tenha feito alguma diferença para alguém, inclusive para eu mesmo, eu não sou uma pessoa sem valor. Então, tipo, né, enfim, eu achei um exercício bem bacana. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... e aí depois que você fizer isso, então deixa eu só ver aqui, acho que se eu não me engano são 2 semanas, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Então durante 2 semanas você vai... Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Calma aí. As próximas 2 semanas você vai pegar uma situação desagradável, um evento, falar como que você se sentiu, dar uma nota de 0 a 10 para aquele sentimento que você teve, depois fazer uma outra planilha. Respostas iniciais, então qual que é o pensamento automático que você teve em relação àquele evento, uma nota de 0 a 10, tentar encaixar naquelas 13 distorções, dar a resposta lógica, argumentar com aquela crença, com aquele pensamento automático negativo. Depois que você fizer isso por 2 semanas, você volta para a coluna respostas iniciais. Na verdade, você vai voltar... Assim, fez por 2 semanas. Deixa eu voltar aqui na primeira planilha. Então, há 2 semanas atrás, o primeiro evento foi rompi com meu namorado, o evento, o impacto desse evento, me senti sem valor. E a pessoa do exemplo aqui deu uma nota 8, ela se sentiu nota 8 sem valor. Então ele fala para você, depois de 2 semanas, você voltar e dar uma nova nota. Você ainda se sente sem valor? Quanto que você se sente sem valor? Então, no exemplo que ele deu, a pessoa se sente 5, ela se sente a 8, se sente a 5, já tá bom já, né? E aí você vai fazer isso nessa outra planilha também, das respostas iniciais, pensamentos falaciosos e respostas lógicas, né? No caso do É Tudo Minha Culpa, ela sentiu nota 8 quando ela começou o exercício, que era nota 8, ela achava realmente que era tudo culpa dela. E depois de 2 semanas ela começou a sentir que era nota 5. E no caso do pensamento do adulto, lá, a resposta racional, nós dois cometemos erros, apesar de que ambos demos nosso melhor e tal, ela deu nota 8 e acabou aí. Enfim. Eu acho que esse exercício é muito bacana, porque você consegue ver questionar todas essas crenças, esses preconceitos, essas coisas negativas que você pensa sobre si mesmo e tal, que é o teu pai crítico interno, né, enfim.
que a gente tem dentro da gente. Então a gente primeiro tomou a consciência e agora a gente está observando, vendo quanto daquilo vem desse pai crítico, tentando argumentar com o adulto, para não ter mais aquela crença negativa sobre a gente mesmo. Enfim, eu achei uma técnica bem bacana e, enfim, se vocês acharam confuso alguma coisa, eu acho que vou colocar o texto no site lá, que eu acho que é mais fácil de visualizar do que assim. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outras ferramentas, outros exercícios para melhorar a autoestima, tá bom? Obrigada, eu sou Fernanda Veras, do site jardinsofia.com.br. Se você gostou, dê um curtir, se inscreva no nosso canal e que a gente vai fazendo mais vídeos aí com o passar do tempo. Um abraço.